E a primeira informação é sobre o time feminino do Corinthians que se sagrou nesse sábado campeão da Libertadores da América, vitória por 2-0 contra o Santa Fé da Colômbia, fase espetacular do time feminino do Timão. O título se dá com gols da Vicky Albuquerque e também da Érica. Preciso te contar também que o STJD, Superior Tribunal de Justiça Desportiva, concedeu efeito suspensivo a Alcaraz, Yuri Alberto e Kaká, todos os atletas que haviam sido suspensos depois das expulsões em um clássico recente de Corinthians e Flamengo pelo Campeonato Brasileiro. Dessa maneira, o trio está liberado para atuar no Campeonato Nacional até julgamento em segunda instância, ainda sem data marcada. Preciso contar também que o Curitiba venceu o Vila Nova em Goiânia por 3-0 e entrou de vez na briga pelo acesso no Campeonato Brasileiro da Série B, vitória das mais importantes. Também na luta pela promoção para a primeira divisão, queria contar que o Mirassol venceu o Novo Horizontino por 1-0 e se manteve em quarto lugar, mas agora com 53 pontos o Novo Horizontino desperdiçou a chance de pular para a primeira colocação. Outra equipe que está na briga pela promoção é o Ceará, que venceu de virada o Ituano por 2-1 fora de casa. Nesse momento o Mirassol aparece com 53 pontos e o Ceará é o quinto com 51. Bora falar agora sobre o Vitória, que embolou de vez a zona do rebaixamento do Campeonato Brasileiro. O time baiano venceu por 1-0 o Red Bull Bragantino em sua casa no Barradão. O gol foi marcado pelo Everaldo, ex-atacante do Corinthians, que entra no segundo tempo e se aproveita de um cruzamento da direita para colocar pro fundo das redes, gol marcado já na etapa final. Com esse resultado, o Vitória salta da zona do rebaixamento para a 16ª colocação, ou seja, fora do Z4. Tem a mesma pontuação do Corinthians, que voltou para o Z4 por ter menos vitórias do que seu adversário. Então a gente tem nesse momento Red Bull Bragantino e Juventude com 34 pontos, o Fluminense com 33 pontos, Vitória e Corinthians com o Timão no Z4 com 32 pontos, o Atlético Paranaense com 31, 2 jogos a menos do que os concorrentes, Cuiabá com 29 e o Atlético Goianiense com 22, Cuiabá e Atlético Goianiense praticamente rebaixados. Destacar a situação delicada do Red Bull Bragantino, vai se colocando em posição crítica, até pela falta de vitórias no segundo turno. O Furacão é aquele que tem pior desempenho no retorno do Campeonato Brasileiro, até por isso entrou de cabeça no Z4. Para você, quais serão os 4 rebaixados no Campeonato Brasileiro? Já uso o espaço para comentário para deixar registrada a sua opinião. Combinado? Bora falar agora sobre o Internacional, que confirmou a freguesia contra o Grêmio na tarde desse sábado no Beira-Rio. Vitória por 1-0, gol marcado pelo Borré, numa bonita jogada individual não, coletiva do Internacional. A jogada começa pela direita, termina com uma finalização do Bernabé e a cabeçada meio que de raspão do Borré, sem chances para o Marquezinho, que foi um dos destaques da partida. Terceiro jogo entre os times na temporada, terceira vitória do Inter. A última vez que havia terminado com 100% de aproveitamento nos clássicos grenais, o Internacional precisou de 50 anos depois para repetir esse feito. A última vez havia acontecido em 1974. Se a gente lembrar que o último jogo entre eles na temporada passada também terminou com vitória do Inter, dá para dizer que já são 4 triunfos seguidos contra o grande rival. E motivos de sobra para esse jogo ser importante. O Grenal 4-3-3 manteve o Internacional, deixou o Internacional ainda mais forte na briga pelo G4. O time segue em sexto, mas com 49 pontos, contra 50 do São Paulo e 51 do Flamengo. Já o Grêmio, 12º colocado com 35 pontos conquistados, só 3 de vantagem em relação ao Z4. Outra curiosidade, Grêmio e Inter voltaram a se enfrentar dentro de casa depois de 237 dias. Por conta das enchentes, os times não puderam jogar o Grenal no Rio Grande do Sul. A última partida havia sido disputada no Couto Pereira. Primeira vez do Roger Machado, vestindo a camisa do Colorado, técnico que já disputou como treinador e como jogador outros 32 Grenais pelo Grêmio. Teve também o Edenilson vestindo a camisa do Grêmio, depois de muito tempo jogando pelo Internacional. Só para completar, destacar que o Grêmio, o Renato Gaúcho, depois da partida afirmou que não há motivos para pensar em sua saída do tricolor gaúcho, pelo menos até o fim do ano, quando se encerra o contrato. Preciso falar agora sobre o sábado do Flamengo, que inclusive treinou bastante pênaltis. É que se o rubro-negro perder por um gol de diferença para o Corinthians, nesse domingo na Neoquímica Arena, a decisão da vaga para a final da Copa do Brasil será decidida nos pênaltis. Tudo porque no jogo de ida, o Flamengo venceu por 1-0. Qualquer resultado de vitória do Corinthians por um gol leva a decisão para penais. O Corinthians precisa vencer por 2 ou mais gols de diferença, enquanto o Flamengo vai para a decisão com empate ou vitória por qualquer placar. Classificação para as finais que valem pelo menos 31 milhões e meio de reais. Esse é o prêmio prometido pela CBF, é o vice-campeão. O vencedor leva 73 milhões e meio de reais. Flamengo que vai ter voltas importantes de titulares. Alexandro, Pulgar, De La Cruz, Arrascaeta e Gerson estão à disposição. O provável Flamengo com Rossi, Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alexandro, Pulgar, De La Cruz, Gerson e Arrascaeta, Bruno Henrique e Gabigol, rubro-negro que tenta chegar pela 10ª vez à final da Copa do Brasil. Preciso falar agora sobre o São Paulo na decisão do Campeonato Paulista Sub-17. Nesse sábado, no CT de Cotia, o tricolor venceu o Corinthians por 3-2 no jogo de volta da semifinal do Campeonato Paulista da categoria. Havia perdido por 2-1. Dessa maneira, a decisão foi para pênaltis e brilhou o goleiro João Nazário, que pegou 2 cobranças, colocando o São Paulo na grande decisão. O adversário será o Santos, que eliminou a Ferroviária na outra semifinal. Só para completar, os gols do São Paulo no tempo normal, na vitória por 3-2, foram marcados por Gustavo, Pedro Ferreira e Guilherme. Importante lembrar que o São Paulo vai enfatizar, vai insistir e investir bastante na base a partir da próxima temporada, até pela escassez de dinheiro para grandes contratações no time principal. A salvação da lavoura pode vir das categorias inferiores. Bora falar agora sobre o Corinthians, que pode conseguir um desconto milionário no financiamento do seu estádio. Tudo por causa do projeto da Vaquinha, que está sendo encabeçado pela Gaviões da Fiel e que deve ir para frente. Nessa sexta-feira houve uma assinatura de acordo entre as partes, Gaviões da Fiel, Corinthians e Caixa, para a criação de uma conta que vai receber doações via Pix de torcedores corintianos de todo o mundo.
presidente da Caixa foi perguntado, mas peraí, se o Corinthians tinha um financiamento de muitos anos, mais de 12 anos, e tinha 710 milhões de reais para pagar, se o Corinthians conseguir esse dinheiro à vista, vocês não oferecerão um desconto? E o presidente da Caixa, o Carlos Antônio Vieira Fagundes, respondeu da seguinte maneira, abre aspas, nós vamos dar um desconto, isso tem que entrar na conta certamente, fecha aspas. O desconto não está definido, tudo vai ser debatido nos próximos dias, assim que a gente tiver novidades em relação a essa vaquinha virtual. Ainda que não seja capaz de buscar todo o recurso para o financiamento, dá para dizer que essa iniciativa já vai ajudar bastante o Corinthians. E se os corintianos se mobilizarem e garantirem perto de 500 a 600 milhões de reais, é de se imaginar que essa grana seja suficiente para zerar todas as pendências entre Corinthians e Caixa, aliviando demais as receitas e o fluxo do Corinthians. Para fechar o vídeo, para falar sobre um atacante colombiano oferecido ao Palmeiras. Trata-se de Edgar Guerra, jogador que pertence ao León do México, temporada atual de 10 jogos, ainda sem gols. Nome sugerido para Anderson Barros, de acordo com informação do jornalista Thiago Fernandes. Esse atleta tem contrato até dezembro de 2026 e pretende virar reforço alviverde a partir de janeiro do ano que vem, de olho na possibilidade de disputar o Campeonato Paulista como preparação para o Super Mundial de Clubes. Importante contar que o Palmeiras analisa todas as sugestões que recebe, mas não houve empolgação por parte de Anderson Barros e especialmente do técnico Abel Ferreira. A avaliação é de que esse jogador está abaixo das expectativas em relação a reforços que o Palmeiras busca para o próximo ano. E essa posição de atacante de lado de campo pode ser bastante mexida, alterada para 2025. A gente já sabe que o Estevão fica somente até o Super Mundial, depois ele se muda para o Chelsea. Rony, Dudu e também Lázaro têm seus futuros indefinidos, todos os jogadores que atuam nessa função. Se depender da presidente Leila Pereira, o Dudu tá fora. Já a situação do Rony é clara. Se pintar uma proposta próxima a 2 milhões de euros, o Palmeiras vai negociar o vale. Lembrança de que o Palmeiras tem 50% dos direitos econômicos. Lázaro não pertence ao Palmeiras e está emprestado por um time espanhol até 31 de dezembro. Há necessidade de uma prorrogação do contrato de empréstimo ou a devolução do jogador. O Palmeiras ainda não tomou essa decisão e vai se basear naquilo que ele produzir daqui até dezembro para se decidir sobre o futuro do Lázaro. E você, quem gostaria que viesse como reforço para a função do atacante de lado de campo no Palmeiras de 2025? Já usa o espaço para comentário para deixar registrada a sua opinião. Só não esquece de deixar like, se inscrever no canal. Nos encontramos assim que surgir notícia.